Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertá-los. Versículo de número 36, no mesmo capítulo 8, diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. E o outro texto está lá em 1 João. Te convido a encontrar 1 João capítulo 3, apenas o versículo de número 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Texto escrito pelo próprio João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª, 3ª João e o Apocalipse. Então estamos de novo com João capítulo 3, versículo de número 8. Que diz: pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A versão que eu estou utilizando aqui diz assim: o Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Baixa sua cabeça, por gentileza. Pai querido, louvado seja o teu nome nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua tão grande presença neste lugar, que sabemos, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor está aqui conosco, recebendo toda a adoração, fruto de lábios que confessam o teu nome. Te agradecemos por essa noite, a tua palavra está à disposição das nossas vidas. E eu peço o teu auxílio, Senhor, para que eu possa entregar esta mensagem com ousadia, sem nenhum medo dos homens, e que de alguma maneira hoje, Senhor, a verdade seja aqui pregada, e que as pessoas sejam livres de verdade, meu Deus. Que nós não venhamos ser reféns da religião, que acachapa e esmaga com a culpa e o medo. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos uma igreja liberta, uma igreja livre em Jesus, teu Filho amado. E como pessoas livres, glorificamos o teu nome nessa noite e te exaltamos do fundo do nosso coração, oferecendo ao Senhor a nossa atenção total. Toma cativa agora a nossa consciência, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra, e em que, sendo ouvida a tua palavra, a libertação possa estar acontecendo na vida de alguém que porventura ainda não te tem como Senhor e Salvador. Abençoa aquelas pessoas que ouvirão esta mensagem pela internet, Senhor, que elas também sejam libertas pela verdade da tua palavra, no dia em que essa mensagem chegar aos ouvidos e aos olhos desta pessoa, deste internauta, Pai. Traga libertação também nessa vida, eu te peço, em nome de Jesus te agradeço, amém. Libertação, total ou parcial? Eu sempre acreditei que a libertação que Jesus oferece na cruz do Calvário é total. Eu nunca defendi que um crente liberto por Jesus já passou por um processo de libertação, e hoje eu vou dizer o que é o processo de libertação. 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, nós tenhamos que estar fazendo campanhas de libertação para crente. Mas é verdade que muitas igrejas, muitas que estarão me assistindo lá no YouTube, muitas dessas igrejas têm um culto de libertação. Culto frequentado por muitos crentes, que acredito eu já serem libertos. Então como pode a gente oferecer culto de libertação para quem já é liberto? Alguém diria: pastor, pera lá, eu conheço alguns crentes que a gente acha que foi liberto, e que na verdade, pastor, eles estão precisando ainda de libertação, porque eles ainda têm vício de pornografia, porque eles ainda fumam um cigarro, porque ainda tem alguns vícios. Essa pessoa nunca foi liberta, pastor Rubens, então ela precisa de um culto de libertação. Ela já aceitou Jesus como seu Salvador, mas ela não foi liberta. E eu começo a entrar em crise com isso,
Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres. E diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas será que é possível que eu conheci o Filho de Deus, eu conheci a verdade, mas não fui liberto? Conheci a verdade, mas a verdade nunca me libertou. Conheci Jesus, mas Ele não desfez as obras do diabo em minha vida, e isso está sendo em parcelas. Não, crente não precisa de culto de libertação. Muitas pessoas vão me odiar quando ouvir essa mensagem aqui, mas eu já fui liberto da opinião dos homens faz tempo. Então vamos lá. Antes que alguém aqui ache que eu estou sendo muito taxativo, deixa eu fazer aqui 4 considerações. Número 1. Muito do que se diz ser pregação do Evangelho do Reino não é, na verdade, pregação do Evangelho coisíssima nenhuma. É apenas paganismo disfarçado. Repito. Muito do que se diz ser pregação do Evangelho do Reino em muitas igrejas não é pregação do Evangelho, é paganismo disfarçado. Por isso, não liberta mesmo, porque não é pregação da verdade do Evangelho. Número 2. Muitas das pessoas que estão correndo para os templos evangélicos não estão correndo atrás da mensagem do reino e nem atrás de Jesus, que é o que liberta. Elas estão vindo apenas em busca de uma resposta rápida às suas necessidades que elas têm como sendo mais urgentes. Repito, muitas pessoas que têm frequentado os templos evangélicos não estão vindo atrás de Jesus de Nazaré, que é aquele que liberta. Elas estão vindo apenas atrás de uma resposta rápida e paliativa àquilo que elas acham que são a sua necessidade mais urgente, que não é de libertação e salvação, mas é de algum bem material, e é só por isso que elas estão sentadas nos bancos de muitas igrejas evangélicas. Portanto, nunca serão libertas mesmo. Primeiro, porque a pregação não é do Evangelho. Segundo, porque elas não estão atrás da pregação do Evangelho. Número 3. Muitas das pessoas que nós conhecemos e que nós consideramos serem cristãs, e algumas, quem sabe, aqui hoje à noite presente, não são e nunca foram discípulos de Jesus Cristo. Eu repito, muitas das pessoas que nós conhecemos na igreja, muitas das pessoas que se dizem e se consideram ser cristão, não são discípulos de Jesus Cristo, embora tenham a vestimenta, embora tenham o linguajar, embora tenham os cacuetes dos crentes, mas não são discípulos autênticos de Jesus. A pregação do reino não é pregação do reino. As pessoas que vêm, não vêm atrás do Jesus que liberta, vêm atrás de necessidade pessoal. E muitas que estão na igreja já batizadas, nos dando a paz do Senhor, algumas hoje já me abraçaram e me deram um beijo no rosto. Sinto muito te dizer, mas você não é um discípulo autêntico de Jesus. Você não passa de um religioso. Número 4. As chamadas libertações cristãs feitas em muitas igrejas de culto de libertação não são libertações cristãs de verdade, como a Bíblia ensina. Repito, as chamadas libertações de muitos cultos de libertações, campanhas de libertação feitas em muitas das chamadas igrejas evangélicas, não é libertação cristã, não é libertação bíblica, passa longe disso. Por quê? Porque as pessoas que passam por essas campanhas de libertação e por esses cultos de libertação não são
são libertas de verdade, porque elas continuam aprisionadas no medo, cheias de culpa e sempre vulneráveis a qualquer manifestação espiritual. São campanhas de libertação que não libertam. Porque os anos passam, a pessoa tem medo dos homens, a pessoa tem medo de Deus, a pessoa tem medo do diabo, a pessoa tem medo de galinha preta, de garrafa de cachaça, de vela acesa, a pessoa tem medo de sapo com boca amarrada, a pessoa tem medo de mal olhado, a pessoa tem medo de olho grande. Nunca foi liberta de verdade. Portanto, já que eu estou sendo taxativo na introdução da minha mensagem, eu preciso deixar aqui alguns pontos bastante claros no início da minha pregação. O que significa realmente então ser cristão, pastor Rubens? Se a pregação do reino muitas vezes não é a pregação do evangelho verdadeiro, se muitas pessoas que vêm não vêm atrás do Cristo que liberta, mas vêm atrás apenas de uma porta de emprego, ou atrás de uma cura divina, mas nunca atrás da salvação, nunca serão libertas mesmo. Se muitas das pessoas que estão sentadas, abraçando e dando a paz do Senhor umas para as outras, talvez não seja sequer discípulo de Jesus, apesar de ser crente há 10 anos. E se as libertações, os cultos de libertações não libertam, porque essas pessoas vivem atoladas no medo, então o que é ser um cristão de verdade, pastor Rubens? Eu vou te responder no primeiro tópico da minha mensagem, que é o que significa ser um cristão autêntico na Bíblia. Primeiro, ser cristão significa que nós somos selados com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Ser cristão significa que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, você vai ouvir isso muitas vezes a partir de agora. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e a Bíblia diz, que eu quero que você veja o que é que a Bíblia diz. Para você não achar que de repente é o pastor Rubens que está emitindo opiniões próprias, opiniões pessoais e particulares. Não, 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 1000 vezes não. O que é ser cristão? Ser cristão não é vir a um templo, ser cristão não é vestir uma roupa de crente, ser cristão não é cantar um hino, ser cristão não é aceitar o convite de alguém, ser cristão não é você frequentar campanhas de libertação que não liberta, cultos que não cultuam, orações que não falam com Deus, louvores que não entoam louvor, são apenas músicas. Não, ser cristão não tem nada a ver com isso, com ritual. Ser cristão significa, em primeiro lugar, que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Está escrito em Efésios 1, verso 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo não significa que uma carta sem selo não chega ao seu destino, de sorte que um crente que não é batizado no Espírito Santo e fala em línguas não chegará ao céu. Não é isso que o texto está dizendo. O texto nem está falando de batismo no Espírito Santo e línguas. Está falando do Espírito Santo te marcar como propriedade pessoal e exclusiva de Deus a partir daquele dia, a partir daquele momento, já que assim como, para você entender, um boi ou uma vaca no campo, propriedade de um fazendeiro, é marcada a ferro e fogo, e aquela marca determina quem é o dono daquele gado, daquele animal, assim todos nós que recebemos Cristo no coração, fomos marcados, tatuados, rotulados, fomos literalmente enclixerados. Eu queria falar tatuado, a palavra é essa mesmo. Fomos tatuados pelo Espírito Santo. E todos nós carregamos uma tatuagem do Espírito Santo. E o mundo espiritual, quando olha para você, e o mundo espiritual, quando olha para mim, ele vê a marca estampada, a quem eu pertenço. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Ser cristão é você entender que começa por aqui. Eu pertenço a alguém do mundo espiritual, eu pertenço a Deus. Aleluia. O que é ser cristão? Número 2, ser cristão, isso significa que nós já não pertencemos mais a nós mesmos. Ser cristão significa que eu fui selado, que eu fui marcado, que eu fui tatuado, que eu fui rotulado, que eu fui enclixerado, eu fui marcado e agora eu não
a mim mesmo, pois está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 19 e 20, assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, aleluia. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Você foi comprado com bom preço, você não se pertence mais a si mesmo. O que é ser cristão, pastor Rubens? Ser cristão significa que eu tenho um dono, que eu não sou mais o dono do meu nariz, significa que eu não mando mais na minha vida, que eu pertenço a Deus. O que é ser cristão, pastor Rubens? Terceiro lugar, ser cristão significa que agora que eu fui marcado pelo Espírito Santo, que eu fui comprado para Deus, que eu não sou mais dono de mim mesmo, significa que agora eu sou, em terceiro lugar, escravo de Deus. Sim, você não ouviu errado. Ser cristão significa que eu sou escravo de Deus. Não soou bem aos seus ouvidos? Por que será? Ser cristão, e um cristão de verdade não tem problema com essa frase bíblica, pois está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 22, assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, já passaram pelo processo de libertação do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem agora os leva à santidade, e o final de vocês é a vida eterna. Você foi libertado das trevas e agora você é escravo da graça de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tem um louvor que diz isso, não tem? Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou escravo de tua graça. Coisa linda. O que é ser cristão? Ser cristão é ser marcado pelo Espírito Santo, é você não ser mais dono de você mesmo, e agora você ser escravo de Deus. Ser cristão não tem nada a ver com fazer correntes. Ser cristão não tem nada a ver com fazer campanhas. Ser cristão não tem nada a ver com tomar banho de sabonete ungido. Ser cristão não tem nada a ver com passar no sal. Ser cristão não tem nada a ver com essas bugigangas espirituais que esses pseudo-crentes, pseudo-pastores, pseudo-líderes espirituais arrumaram para dizer que a partir daquela libertação agora você é um cristão. Não, eu sou um cristão não pelo sal que eu passei, mas pelo poder do sangue que eu passei. Eu sou cristão não porque agora eu pertenço a uma igreja, eu sou cristão porque agora eu pertenço ao meu Deus. Eu sou cristão não porque eu sou escravo de um sistema religioso, eu sou cristão porque sou escravo da graça de Deus. Amém. O que significa ser cristão, pastor Rubens? 4. Que somos uma nova criação de Deus, porque está escrito em 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 17 assim: portanto, se alguém agora está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Ser cristão é isso, é vida nova, na presença de Deus, rompendo com o passado. Isso é ser cristão. Aí você fala assim: pastor, pera lá, eu fui marcado pelo Espírito Santo, reconheço que não sou mais dono de mim mesmo, que sou um escravo da graça de Deus e que eu sou uma nova criatura. Mas eu sou nova criatura, pastor? Mas e a velha criatura, o que eu faço com ela? O homem do pecado, o que eu faço com ele? Aqueles desejos, aquelas taras, o que eu faço com isso? Bom, quinto lugar, ser cristão significa que nós repudiamos o velho homem e o sepultamos. E o sepultamos através do batismo. Porque está escrito em Romanos capítulo de número 6, verso 3 a 6, assim, ó: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos
vida nova. Desta forma fomos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, mas não mais sejamos escravos do pecado. O velho homem foi sepultado. Então, de acordo com as categorias bíblicas, querida igreja, ser cristão, libertação na Bíblia não tem nada a ver com o que as igrejas andam ensinando na sexta-feira do descarrego. Ser liberto na Bíblia é ser cristão, é ser marcado pelo Espírito, é ser comprado por sangue, é ser separado para Deus, é você ser escravo da graça de Deus, Espírito Santo trabalhando em sua vida a partir de agora, e você, através do batismo, sepulta o velho homem e começa uma nova vida como nova criatura na presença de Deus. É isso. Não tem a ver com libertação, não tem a ver com macumba. Vou quebrar uma macumba e você vai ser liberto. Libertação tem a ver com uma obra não de macumbaria, mas com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, esses processos de libertação para crente me admira muito, a menos que esse crente nunca tenha sido liberto de verdade, nunca tenha conhecido Cristo de verdade, nunca tenha sido selado de verdade, nunca tenha sido escravo da graça de verdade, a menos que essa pessoa sempre foi um religioso. E nesse caso, a libertação que ela precisa passar não é da quebra da macumbaria. Não, porque libertação na Bíblia não tem nada a ver com essas questões aí. A palavra libertação está associada na Bíblia à quebra de algemas e cadeias, das quais nós estávamos sujeitos na vida passada, antes de Cristo, antes de Deus, longe de Deus, antes de sermos ligados ao corpo de Cristo. Nós somos libertos daquele estilo de vida antes de conhecermos Cristo Jesus. Mas a partir do momento que conhecemos Cristo Jesus e descansamos na obra da cruz do Calvário e no poder do sangue de Cristo, de lá para cá, meu irmão, eu não estou em processo de libertação, eu já fui liberto. Não confundamos em processo de santificação, irmãos. Todos nós estamos nos desvencilhando do pecado a cada dia. Todos nós, aqui alguns que lutam com questões de sexualidade, outros aqui lutam com questões financeiras. Alguns aqui lutam com pecado, sim, pelo amor de Deus. Mas isso não quer dizer que você não foi liberto. Você foi liberto, você é propriedade de Deus, é propriedade exclusiva. O Espírito Santo habita dentro do seu coração. Você é um escravo da graça de Deus, você é um servo de Deus. Não deixe nunca ninguém dizer que você não foi liberto. Você foi liberto na cruz do Calvário. A obra de Cristo está consumado, está pago, tetelestai, está pronto. Amém, aleluia. Louvado seja o nome. Agora que você saiu do império das trevas porque conheceu Jesus, está no império do Filho amado. Agora você luta contra o pecado com o auxílio do Espírito Santo. Mas não é um processo de libertação, é um processo de santificação. Libertação é total, é na cruz de Cristo. É impossível um crente de verdade precisar de libertação. Se ele precisa de libertação é porque nunca foi um crente de verdade, nunca entrou para o reino de Deus. Só entrou em uma igreja e confundiu uma coisa com a outra. Trata-se, quando a Bíblia fala de libertação, trata-se de um rompimento com as forças da morte, com as forças da lei, com a força do diabo. Trata-se de um rompimento pelo poder do sangue de Jesus. Trata-se de uma nova vida agora refeita pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, do qual se diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, assim: amados, agora que somos filhos de Deus, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso que é interessante na libertação. Eu fui liberto da escravidão do pecado, e eu me
transformei num escravo da graça de Deus. Mas parece que no Novo Testamento, quando eu sou liberto do império das trevas e Deus me abraça em seu reino, e que eu venho como um doulos, do grego, doulos, a palavra quer dizer escravo, traduzido em português por servo, por isso todo mundo gosta da palavra servo de Deus, poucos gostam da palavra escravo, mas a tradução correta é escravo. Indico para quem quiser se aprofundar, leia o livro do Dr. John MacArthur. Ele tem um livro chamado O Escravo, onde ele faz uma análise léxico-sintática dos textos gregos do Novo Testamento, para mostrar que nós somos doulos, palavra traduzida como servo, é na verdade escravo. No entanto, apesar de eu ser chamado para o reino de Deus como um escravo, o Novo Testamento diz que eu dou de cara no reino de Deus, eu dou de cara com um pai amoroso, que não me trata como escravo, mas me trata como filho. Você vem para o reino de Deus, meu irmão. Você estava lá no mundo, você era escravo do diabo, ele te espancava. Agora que você está no reino de Deus, selado pelo Espírito Santo, marcado como propriedade de Deus, o Espírito Santo habitando no seu coração, você como escravo da graça, Deus olha para você e te trata como amigo. Amigo de Deus, filhos, agora somos filhos de Deus. Então libertação, pelo amor de Deus, igreja. Libertação no Novo Testamento tem a ver com sair do reino das trevas que me escravizava e ser transportado para o reino de Deus, onde eu venho como escravo da graça, mas sou tratado como filho de Deus. Isso é ser cristão. Número 2, segundo tópico da mensagem. Do que somos libertos? Quantos aqui foram libertos? Levanta a mão para mim ver. Eu já entendo que você está dizendo o seguinte: pastor, eu tive esse encontro com Cristo, eu tive esse encontro com a graça de Deus, eu me apropriei dos poderes da cruz, do poder do sangue de Jesus, eu estou com a vida marcada pelo Espírito Santo, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu me agarro como escravo da graça, sou tratado como filho amado de Deus, eu sou cristão. Eu fui liberto. Mas a pergunta que não quer se calar é: nós somos libertos do quê? Qual é a libertação que acontece na Bíblia quando temos o novo nascimento? Só é cristão de verdade aquele que nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo, esse cristão de verdade, não é religioso, frequentador de culto, mas é cristão de verdade, marcado, selado, propriedade de Deus, escravo da graça, filho de Deus, essa pessoa foi liberta. Liberta do quê? Número 1. Quando o Novo Testamento fala que somos libertos, em primeiro lugar diz que nós somos libertos do pecado como escravidão. Eu repito, somos libertos do pecado como escravidão. Não somos libertos da presença do pecado, senão ninguém aqui estava pecando mais. Mas somos libertos do pecado como escravidão. A partir da libertação, eu não sou mais escravo do pecado. Antes da libertação, eu não conseguia dizer não para o pecado. Eu vivia no pecado. Mas depois que eu fui marcado pelo Espírito Santo, me apropriei dos poderes da cruz de Cristo, dessa filiação como filho de Deus, a partir de agora, eu sou capacitado pelo Espírito Santo a dizer não ao pecado. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu fui liberto do pecado como meu Senhor. Ele não é mais o meu Senhor. O crente pode dizer não ao pecado. Isso depende da sua vida de santificação. Mas nós somos libertos. Ninguém aqui mais é escravo do pecado não, viu? Porque está escrito em Apocalipse 1, 4 a 6. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês todos graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou. Não nos liberta, não nos libertará. Diz, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Do que é que um cristão de verdade foi liberto? Foi liberto do poder do pecado
como senhorio. Aleluia. Nos libertou. A libertação não é parcial, vai estar libertando devagarzinho, devagarzinho, Deus vai te libertando. Vamos acreditar que Deus vai libertando ele devagarzinho. Mude essa terminologia. Mude isso, porque a obra de Cristo é completa, Deus não faz nada pela metade. Quando o assunto é libertação, estamos falando de salvação. E nesse sentido, nós fomos salvos em Cristo Jesus pelo poder do seu sangue. Nós, hoje à noite aqui, irmãos, fomos salvos. Eu sou um salvo. Amém. Não ando por esse mundo com medo. Eu sou um salvo. Fui liberto dos poderes do pecado. Eu posso dizer não ao pecado. Minha vida de santificação vai dizer como é que eu estou lidando com isso. Mas se você ainda é escravo do pecado, então você nunca foi liberto. Se nunca foi liberto, então você não é propriedade de Deus. Mas se você é propriedade de Deus, se você creu no poder do sangue de Cristo, eu quero que você nessa noite se aproprie dos poderes da cruz de Cristo. Aleluia. Eu quero que você ouça hoje à noite como escravo da graça, como filho querido de Deus, como amado de Deus. Aleluia. Alguém liberto e nos libertou. Somos libertos do que, pastor Rubens? Primeiro, do pecado como escravidão. Segundo lugar, nós somos libertos da sentença de morte. Nós somos libertos da sentença de morte. Deixa eu mostrar para você na Bíblia, fica mais fácil. Eu, pastor Rubens, tive uma sentença sobre a minha cabeça. Houve uma espada sobre a minha garganta. É a espada da lei. A espada da lei me sentenciou à morte, porque a lei denunciou que eu peco, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sentenciados à morte espiritual, eterna, longe de Deus. Você que está aqui hoje à noite, que é um cristão de verdade, está entendendo a mensagem? Amém. Meu irmão, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Glória a Deus. E ainda que você morra, Jesus diz, eu o ressuscitarei no último dia. A morte não é mais o ponto final para nós. Mas até um tempo atrás, até antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, eu estava escravizado pela morte. A morte me sentenciava e eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que falar. Mas glória a Deus, graças ao sangue de Cristo, eu fui liberto do poder da morte. A Bíblia diz em Romanos 8, 1 e 2, está escrito assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Não é me liberta, nem me libertará. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu sou liberto do pecado e eu sou liberto da morte. Não quer dizer que eu não peco, não quer dizer que eu não vou morrer, mas quer dizer que o pecado não é mais o meu dono, o pecado não é mais o meu senhor. Eu posso rejeitar o pecado se assim eu desejar e dizer que eu quero abandonar o pecado, eu posso fazer isso. E se eu morrer, é só uma questão de tempo, porque eu voltarei a este mundo, a existir, ressuscitado pela graça de Deus. Você foi liberto do que, filha? Hoje à noite alguém me abraçou e disse assim: pastor, eu vim, eu quero ver se eu sou liberta. Você está me ouvindo aí, olhando para mim e até sorrindo. Não vou dizer, mas está do lado de cá. Eu quero dizer para você hoje à noite, minha irmã, você é liberta. Não diz amém não, senão não vai saber que é você. Eu quero dizer que você é liberta. Eu quero dizer que o Espírito Santo já te selou, já te marcou. Você tem um carinho bem grande dizendo que você pertence a Deus. Glória a Deus. Quero dizer que você é uma escrava da graça de Deus, mas o amor de Ele é tão grande que Ele não te trata como escrava, te chama de filha querida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Ele já te libertou do pecado. Você não é mais uma escrava do pecado e já te libertou até da morte. Você já é cidadã da ressurreição. Amém. Terceiro lugar, mas irmão, pastor Rubens, é isso que é libertação na Bíblia. É isso que é libertação na Bíblia. Ora, é fácil de entender, não é complicado. Não é complicado. A questão é se você vai ficar com o que a Bíblia está dizendo, ou você vai ficar com o bispo da televisão.
A questão é se você fica com a palavra de Deus, você fica com essas igrejas da sexta-feira do descarrego total. Venham a mim, todos oprimidos, todos cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vou fazer a verdadeira sessão de descarrego. Jesus falou: venham sobrecarregado e oprimido. Vem, porque eu sei descarregar cargas. Vem a Cristo que descarrega. A campanha do descarrego foi na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E lá ele descarregou todas as cargas espirituais malignas. E agora eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Terceiro, somos libertos do que, pastor Rubens? Eu gosto disso aqui. Terceiro lugar, nós somos libertos do domínio das trevas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nós somos libertos do pecado como escravidão. Nós somos libertos da sentença de morte. E agora, em terceiro lugar, nós somos libertos, literalmente, do domínio das trevas. Agora começa aqui um processo de libertação fantástico. Porque a Bíblia diz em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12 até o 14, diz assim, está escrito: dando graças ao Pai, que nos torna, graças a Deus, dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eu vou voltar aqui. Ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, nos tirou das unhas, das garras do diabo, nos tirou do alcance das patas do leão que está rugindo para tragar, nos tirou da jaula de Satanás, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado, e ali o maligno não me toca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que é libertação? Libertação quer dizer que você não está mais ao alcance das garras nojentas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar do lado de uma garrafa de cachaça, de uma galinha preta com farofa. Ali não tem garra para te pegar, para te prender. Você é de Deus, você é de Cristo. Você está blindado no sangue de Jesus Cristo. Deus não te marcou com o Espírito Santo e te largou sem imunidade espiritual, correndo risco de pegar mal olhado, correndo risco de pegar um olhar de inveja. Não, Deus já me tirou desse império das trevas, já me transportou para um novo reino. Eu estou sob o alcance da graça de Deus, o alcance da palavra de Deus, o alcance do Espírito de Deus. E o maligno não tem mais nada a ver comigo, eu sou liberto. Tem de crente na igreja que não entende isso aqui. Parece que Jesus te libertou, mas você vive com medo. É a teologia da brecha. Ai, pastor, não posso dar brecha, porque se eu der brecha, ai. Você não está mais no império das trevas. Você foi liberto do império das trevas e foi transportado. Isso é Bíblia, tá? Não é pastor Rubens que inventou, não. Estou lendo Bíblia aqui. Ele já te resgatou desse domínio das trevas. Pastor Maurício, as trevas não tem mais nada a ver com a gente. Pastor Fernando, não há nada nas trevas que tenha poderes espirituais sobre nós. Muitas igrejas não ensinam isso aqui. Os crentes saem vulneráveis a um ventinho. Está amarrado. Está amarrado. Está repreendido. De peito aberto, você sabe quem é, sabe por quem foi comprado, sabe qual preço foi pago pela sua vida. Você sabe o que aconteceu na cruz do Calvário. Você já se rendeu à cruz de Cristo, e Deus com muito carinho te pegou daquele império nojento, podre, te tirou e te trouxe para um novo império. A nossa conversa é outra. Nós não temos nada a ver com esse negócio de capeta, de inferno, de trevas. Nossa conversa é outra. Não há mais comunhão entre a luz e as trevas. Amém. Ai,
pastor, mas eu tenho tantos pecados. Mas você é luz. Mas pastor, eu posso ser luz, estar na luz mesmo tendo pecado? Claro! Claro! Pastor, é heresia isso que você está falando. O senhor está dizendo então que eu posso estar no pecado, cometendo pecados, e ainda assim eu estar no reino da luz? Claro! 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está. É uma conversa para quem está na luz aqui. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Sim ou não? Amém. Enquanto isso, o texto termina dizendo: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ué, mas como é que pode ter pecado se você está andando na luz? Ha! Se andarmos na luz como Ele na luz está, estamos na luz hoje à noite aqui, amém? Amém. E quem está na luz como Ele na luz está, tem comunhão uns com os outros. Enquanto isso, Deus é tão bom que o sangue do Filho dele vai nos purificando de todo pecado. Amém. Eu estou na luz, meu chapa. Não há trevas em mim. Eu tenho pecados, é verdade. Mas a conversa aqui é de outro nível, meu filho. Você não está falando ou ouvindo alguém que está no império das trevas. Você está ouvindo alguém que está no império da luz, que está marcado pelo Espírito Santo, que é escravo da graça de Deus, que sabe o que é ser cristão, que sabe o que é lutar contra o pecado, mas escravo do pecado não é mais. Escravo da morte final não é mais. Escravo do império das trevas nunca mais. Sim, lutamos contra o pecado, mas estamos na luz e o sangue de Jesus está fazendo um trabalho lindo entre nós. O sangue de Jesus está fazendo um trabalho lindo na igreja, porque a gente vê tanto irmão encardidinho. A gente fala, será que é liberto, pastor Rubens? Pela palavra de Deus, ele é liberto, ele está na luz. Ele está lidando com o pecado, porque todos os libertos, todos que na luz estão, lidam com o pecado até o dia da volta de Cristo, mas não quer dizer que ele não é liberto. Estou falando de alguém que é liberto. Não precisa de campanha de libertação para ele. Ele já foi. A conversa aqui é outra, meu filho. Esse nível de libertação é para quem está no império das trevas. Libertação é para quem está no império das trevas. Eu não estou, você está? Não. Então você, cristão de verdade, precisa de culto de libertação? Quarto lugar. Primeiro, eu sou liberto da escravidão do pecado como escravidão. Segundo, eu sou liberto do poder da morte. Terceiro, eu sou liberto do império das trevas, das forças espirituais do mal que operam nas trevas. Eu não estou mais à mercê disso, que eu estou agora no império do Filho amado. A conversa é outra, o endereço é outro. Em quarto lugar, o que é? Eu sou liberto do que, pastor Rubens? Em quarto lugar, eu sou liberto das ameaças do diabo. Você vai aprender hoje à noite do que você foi liberto, o que é ser um cristão que pode andar de cabeça levantada. Nós somos libertos das ameaças do diabo porque está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4, bem assim, ó: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eu fui liberto das ameaças do diabo de uma maneira bem simples. Aquele que está comigo é muito maior do que aquele que tenta me ameaçar. Não há mais. Eu nunca vi, irmãos. O camarada é magricelo, miudinho, desse tamanhozinho. Do lado dele tem um cabra que é desse tamanho, é um monstro, é um titã. A orelha é deformada pelo jiu-jitsu. Assim a orelha, ó. Aquele pequenininho, eu nunca vi um outro chegar perto dele e afrontar ele do lado do grandão. Vou te pegar! Vem pegar, vem. Pode vir, cai por cima. O que é? Qual que é a força espiritual que ousa ameaçar os escolhidos de Deus? O que é? A força da Iemanjá? É a força do pobre do tranca-rua? É a força do que? Do Exu Caveira, do Zé Pilinta? Ou do Zé Pilanta? Sei lá de quem que é. Quem é que ousa desafiar os escolhidos de Deus? Aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Igreja, se aproprie disso em nome de Jesus. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo.
Somos libertos do que, pastor Rubens? Em quinto lugar, somos libertos de ser alcançados pelo poder do diabo. É mesmo, pastor? É mesmo? É claro. Você não está mais no império dele. O que está em você é bem maior. Então ele também não tem muita chance de desafiar. A não ser que vocês sejam daqueles crentes desavisados que não sabem nada disso que eu estou falando aqui hoje à noite. O diabo deita e rola. Crente que não conhece Bíblia é uma desgraça. Crente que não conhece Bíblia está vulnerável a uma garrafa de cachaça, uma macumbinha de nada. Crente que não conhece a palavra de Deus tem medo de passar por cima de uma macumba. Ele corta a volta porque ele tem medo. É porque ele não sabe que o que está com ele é maior. Ele ainda tem medo das ameaças do mundo espiritual. Dá a impressão que ele está dentro do império das trevas ainda. E o diabo está ameaçando e ele está com medo do diabo pegar ele. Com medo do diabo atacar ele. Ele é crente, mas a qualquer momento o diabo pega ele. Eu fui expulsar um demônio, pastor, eu senti uma dor de cabeça. Ai, pastor, será que o diabo quis me pegar? Ah, pastor, o senhor sabe, né, pastor, quando a gente luta assim no reino espiritual, são tantas afrontas do diabo, são tantos ataques dele, que não é perigoso não, pastor Rubens, a gente que mexe com o mundo espiritual. Olha aqui o que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Aleluia. Isso é Bíblia. Aquele que é de Deus, Deus o protege. Lê de novo aí na sua Bíblia. Deus o protege e o maligno não o atinge. Deus o protege. Está faltando Bíblia. A gente não está mais lendo que a gente saiu do império das trevas. Dá a impressão que a gente é crente, mas está à mercê das trevas, à mercê do ataque do diabo, à mercê das unhadas dele, à mercê de tudo. Onde é que estão esses versículos hoje que ninguém mais lê? Aquele que é de Deus, nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Meu Deus. Quem aqui é de Deus? Deixa eu ver. Deus te protege. Você acredita nisso? Amém. O maligno não te atinge. Você acredita nisso? Amém. Sabe por que ele não te atinge? Porque você já foi liberto do império das trevas. Aleluia. É, pastor, mas eu conheço uns crentes aí que foram atingidos. Talvez você esteja pensando isso agora. Pastor, eu conheço uns crentes que foram atingidos. Então deixa eu te dizer aqui duas coisas sobre os crentes que foram atingidos. A primeira é o seguinte: nunca! O bom é que a mensagem está sendo gravada, você pode assistir depois no YouTube de novo para você recordar. Primeiro, nunca um crente jamais será destruído inocentemente. Nunca, jamais. Nunca um crente será destruído inocentemente pelas artimanhas do diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará escape. Então veja, ninguém é destruído inocentemente. Quando Deus permite algo, Ele dá o livramento. A não ser que seja algo para alguém que não é liberto, que ainda está no império das trevas. Vai ser engolido mesmo. Porque se você é de Deus, nunca o diabo terá poder de te engolir. Nunca. Você nunca vai descer redondo. Segunda coisa importante destacar aqui sobre pessoas que são atingidas é: primeiro, ninguém é atingido inocentemente. Segundo, é que nunca, jamais um cristão será destruído por ações demoníacas alheias a ele. Nunca um cristão será destruído por ações demoníacas alheias. Ou seja, eu não estou aqui e de repente eu sou destruído por uma coisa que eu não tinha a mínima ideia. Simplesmente Deus me largou na mão, me deixou sozinho e eu fui destruído por Satanás. Satanás me destruiu. Uma coisa alheia que eu não tinha a mínima noção. Não, irmãos, não, mil vezes não. Deixa eu te dizer. Está escrito assim em Romanos 8, 29.
em diante. Esse é o Deus da igreja, que eu vou ler agora. Nunca um cristão será destruído por ações demoníacas alheias a nós. Porque está escrito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que ele chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou sequer o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem é que vai acusar, fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus que os justifica. Quem os condenará? Ora, foi Cristo quem morreu. Deus. Será que vai ser a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo? Mas em todas essas coisas, nós crentes somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido que as forças das trevas, nada vai conseguir me atingir assim. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem o mundo espiritual dos demônios, da libertação, os capetas, pastor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, no céu, acima do céu, a terra, embaixo da terra, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem mundo espiritual, irmão, não tem capeta, não tem demônio, não tem nenhum poder, nome ou energia capaz de te afastar do amor de Deus. Não há nada que vai acontecer a um crente que seja aleatório a ele, fora dele, e que ele foi pego desprevenido e que Deus largou ele na mão. Alguém te acusou e Deus não te justificou? Não existe isso. Biblicamente é Deus quem nos justifica. Biblicamente nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem principado, nem potestade, nem nome, poder ou energia. Não tem pirâmide, não tem nada astral, não há nenhuma força oculta que tenha poder te destruir na presença de Deus, te afastar de Deus. Não, eu me afastei porque fizeram uma macumba para mim. Mentira! Mentira, porque Deus não larga os seus libertos à mercê de ataques do diabo, ao ponto de uma coisa alheia de você te separar do amor de Deus. Aleluia. Ninguém se desvia porque alguém fez uma macumba. Ninguém. Nenhum pastor cai porque teve uma macumba. Nenhum. Pastores, irmãos, irmãs que são pessoas verdadeiramente libertas, estão vindo nessa história que eu estou pregando hoje à noite. Meu irmão, isso é uma blindagem espiritual. Eu sei que neste mundo teremos aflições, mas no mundo espiritual nós literalmente estamos blindados pelo sangue de Cristo. O próprio Deus entra em defesa da gente, diz que Ele está com a gente, é maior que está em nós. O maligno não vai te atingir, não vai te pegar, nem principado, nem potestade. Olha as promessas que Deus faz para um crente liberto. Sexto, somos libertos do que, pastor Rubens? Somos libertos de toda maldição. Amém? Amém. Somos libertos de toda maldição, porque está escrito em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. Nós não estamos mais debaixo de maldição, porque Jesus já levou a maldição na cruz do Calvário. Amém. Eu fui liberto do pecado como escravidão, eu fui liberto dos poderes das trevas, eu fui liberto do império do mal, eu fui liberto do poder da morte, eu fui liberto de toda e qualquer maldição, eu fui liberto. Não há maldição sobre nós. Que história é essa? Se você não fizer isso, você vai ficar amaldiçoado, hein? Seu celular tocou no meio da pregação, aí o bispo mais famoso do Brasil diz: eu lanço uma maldição em você aqui agora. Filho, se lascou, porque maldição não pega. Em crente não pega. Não pega. Aleluia, não pega. Não pega. O braço do diabo é muito curto, ele não me alcança no reino de Deus. A pedra dele, eu estou muito longe dele. Não pega, não tem maldição não. Fomos libertos do que, pastor? Eu fui liberto, pelo menos biblicamente diz que eu fui liberto de toda e qualquer sentença de condenação. Está escrito em Romanos 8, versículo 1 assim:
Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Amém. Não há mais condenação, não há mais maldição, não há mais poder do império das trevas, não mais, não mais, não mais, não mais. Agora a conversa é apenas a bênção de Deus e do Espírito de Deus e da palavra de Deus e da ousadia em Deus para viver nesse mundo tenebroso. Alguém que é capaz de pisar escorpiões e serpente e beber alguma coisa não lhe fará dano algum. Meu Deus, olha o que é isso, hein? Isso é evangelho. Pisarão escorpiões e serpentes, beberá veneno, não lhes fará dano algum. Olha a dimensão que a palavra de Deus chega a nos levar, chega a nos trazer. É um mundo, irmãos, muito diferente desse mundinho das igrejas, da libertação dos cultinhos de sexta-feira, que é o terrorismo, o medo. Você sabe que a apóstola Sol, aqui no Brasil, diz que sexta-feira é o dia que o diabo mais age. E geralmente o mês de agosto também é terrível, chamado mês de desgosto, porque o diabo nasceu em agosto. Por isso que agosto é o mês de desgosto. A apóstola Sol ensina que o diabo nasceu. Ela deve ser muito íntima dele, inclusive. Para ter tantos detalhes sobre ele, deve ser muito amiga dele. Tomara que ela ouça esse vídeo um dia. Alguém pode objetar dizendo assim: pastor Rubens, espera lá, nem todos conseguimos viver a vida cristã a esse nível que você está pregando hoje à noite. E a pergunta que eu faço, pastor, é o seguinte: o que acontece quando caímos? Porque crente cai, fracassa. O diabo deita e rola na vida de alguns crentes. E aí, pastor, o que fazer quando o pecado... E aí? Como é que é? Explica. Eu preciso dizer para vocês que quando fracassamos ou caímos, ou vacilamos, nós não perdemos imediatamente e automaticamente o amor de Deus. Vem comigo aqui, porque de repente tem alguém pensando: o pastor está dizendo que está tão liberto, então você está imune, né, pastor? Está imune ao pecado, está imune. Quer dizer então que... Não, irmãos, ninguém aqui está ensinando ninguém a brincar com o pecado. Eu só estou te dizendo que eu valorizo muito o que Cristo fez na cruz do Calvário e tudo que a Bíblia diz a respeito de nós. Mas um crente, quando peca, não perde automaticamente o amor de Deus. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 2, 11 a 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não... Os pactos e as alianças que Deus tem conosco é da época que nós ainda éramos pecadores. Você não é tão bonzinho ao ponto de amar a Deus primeiro. Foi Ele que te amou, sendo você ainda pecador. Então quando você peca, um crente liberto, peca. Um crente liberto, peca. Não significa que por causa desse pecado, Deus já lança ele nas garras do diabo. Que esse crente que peca, perde o amor de Deus. Não, Deus já nos amava antes sequer da gente dar um passo para Ele. Deus não tem nenhum problema em amar pecadores. E de repente, agora que eu sou liberto, eu acho que se eu pecar, Deus virou as costas para mim. Não, se você for infiel, Deus todavia permanece fiel com você. Mesmo você que está aqui hoje à noite, está entendendo que a mensagem é para o seu coração: pastor, estás em pecado, pastor. Eu estou entendendo, quer dizer então que a conversa é outra, meu filho. A conversa é por que você e eu devemos tomar muito cuidado com o pecado, apesar de sermos libertos. Simples assim. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Já são libertos, não pequem. Se todavia alguém pecar, graças a Deus que temos os cultos de sexta-feira. Se todavia você pecar e não conseguir deixar a pornografia, não conseguir deixar aí alguma coisa, fica tranquilo que nós temos as igrejas especialistas em libertação. E a irmã da igreja que trabalha com libertação. Fica tranquilo. É isso que está escrito? Não está. Está assim. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequem. Todavia, porém, mas se alguém pecar, graças a Deus nós ainda temos um intercessor junto ao Pai chamado Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados lá de trás na cruz do Calvário. E é Ele que intercede por nós. Pô, irmãos, isso aqui é uma confiança fantástica. Eu sou liberto de tudo que foi dito até agora, mas ainda que eu cometa pecados, Deus não deixa de me amar por causa disso.
E ele não diz que eu não sou liberto porque eu pequei. Ele não diz que eu preciso buscar campanhas de libertação porque eu pequei, porque eu já fui liberto. Agora, graças a Deus, eu tenho um intercessor. Por que eu tenho que tomar cuidado com o pecado? Simples assim. O pecado, você que é liberto, todos aqui hoje à noite espero que sejam libertos. Porque você e eu não posso acabar essa mensagem sem falar isso aqui. Senão dá a impressão, então Deus me ama mesmo pecando. O reino das trevas está lá, eu estou aqui no reino de Deus. Ele não me alcança, ele não me alcança. Por que alguns crentes são alcançados? Crente não é alcançado. Eu vou te mostrar agora o que acontece. Acontece isso aqui, ó. O pecado viciado, repetitivo, contumaz, constante na vida de um crente, tem esse problema aqui de Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se, ó, Deus está aqui, ó, no império da luz, consegue entender? Olha aqui, Deus está aqui, império da luz, lá, império das trevas, entende? Cuidado, para que o seu coração não seja perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Deus está aqui, eu estou aqui, estou na bênção. De repente, a unção de Michael Jackson, eu começo. Olha aqui para mim, ao me afastar de Deus, eu estou ficando perto de onde? Ai, pastor, eu conheço crente, o diabo pegou, e aí? Aqui no reino de Deus eu estou blindado. Aqui o diabo não me toca. Aqui ele não me alcança. Maldito Satanás, ele que vá para o inferno hoje à noite. Eu estou blindado pela graça de Deus. Porém, no entanto, se eu brincar com a vida de santificação e ficar na prática viciada do pecado, diz aqui, coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Aqui está o problema. Um crente liberto, que acha que porque é liberto não precisa cuidar com o pecado, a prática constante do pecado, primeiro o afasta de Deus e o coração dele se endurece. E quando a gente se afasta de Deus e o coração endurece, acontece um outro problema. O pecado contumaz, o pecado viciado, não apenas nos endurece o coração e sensibiliza, mas também nos impede de ouvir a voz de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 25. Está assim: cuidado. De novo o versículo começa com cuidado. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. São os que se recusaram a ouvir aquele que nos advertia na terra, não escaparam. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Qual que é o problema de brincar com o pecado? Primeiro, ele te afasta de Deus, te endurece o coração. E segundo, você começa a rejeitar quando Deus fala. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que advertiram eles na terra não escaparam, eles recusaram ouvir aquele que os advertiu, não escaparam. Pessoas na prática viciada do pecado, na prática constante, se afastam de Deus, endurecem o coração, e a terceira coisa que vai acontecer é que o seu ouvido começa a se fechar. Olha para cá, olha o perigo. Se afasta de Deus, o coração começa a ficar duro e você começa a ficar surdo ao que Deus está falando. Por isso não se deve brincar com o pecado, porque quando você para de ouvir a voz de Deus, se afasta de Deus, aí você volta à vida pregressa. Eu fecho aqui. Você volta à vida pregressa, porque está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, 20 a 22, assim, ó, palavra de Deus. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você foi liberto, escapou do mundo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, na prática do pecado ainda, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse nem sequer conhecido o caminho da justiça, tivesse vindo no culto assistir uma mensagem, do que terem conhecido e voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao vômito lá, e a porca lavada cá voltou para a lama lá. Percebeu? O cão vomitou, aí veio aqui no culto, dançou na presença de Deus, sapateou. Quando saiu dali, foi lá comer o vômito que ela tinha acabado de vomitar. O cachorro é assim, sabia, né?
O cachorro ele come, ele vomita. Quem é que já viu o cachorro em seguida comendo vômito? Sabe o que eu estou falando é verdade. Está na Bíblia. Está dizendo a porca lá, suja, de lama do pecado. Aí você pega o porquinho, que tem uns leitõezinhos, né? Umas leitonas aqui. Tem uns leitãozão aqui também. Aí a graça de Deus te tira do império das trevas. Deus pega o porquinho, lava ele todinho na mensagem, na pregação, passa água nele, lava o porquinho, coloca pérola pro porco, dá pérola aos porcos, faz tudo com o porquinho fica uma graça. Mas quando você solta ele lavadinho, ele volta pro império das trevas e vai enrolar na lama de novo. Esse é o problema do pecado. Quando um crente liberto brinca de pecar, ele se afasta de Deus, o coração dele começa a endurecer, ele para de ouvir a voz de Deus, e quando você vê, ele está comendo o vômito do pecado. Quando você vê, ele está sujo de novo. E aí o diabo deita e rola com ele. Você viu só, crente, precisa tomar cuidado. O pastor Rubens falou que o diabo não toca lá, o cara está arrebentado. Mas ele não está no reino de Deus, ele voltou para o império das trevas. Ele deu as costas para Deus aqui e voltou para lá. Então é uma advertência hoje à noite. Nós somos libertos, mas não brinque com o pecado, porque o pecado leva ao desvio, o desvio leva à apostasia, e a apostasia leva a pessoa a perder a salvação. Eu repito, o pecado leva ao desvio, o desvio leva você à apostasia, você não crê mais, e quando você para de crer, a apostasia te leva à perdição, e quando você vê o seu estado é pior do que antes. Por isso eu finalizo dizendo, tome muito cuidado com o culto de libertação. Tome muito cuidado se você for entrar de novo num culto de libertação. Por quê, pastor Rubens? Porque hoje à noite ficou claro, cristão não precisa de culto de libertação. Se precisa de culto de libertação, é porque não é cristão. Ficou claro, inclusive, que se a mensagem do Evangelho não for pregada, os cultos de libertação, que quebra feitiço, descarrega encosto, desfaz mal olhado, se a palavra de Deus não for pregada, os cultos de libertação são prejudiciais. Ah, pastor, isso é heresia. Não, eu provo na Bíblia. Eu provo na Bíblia que se a mensagem do Evangelho não for pregada, o culto de libertação, que diz tirar encosto, que diz tirar mal olhado, que diz quebrar isso, aquilo, é pior, faz mais mal para a pessoa. Porque está escrito assim, ó. Mateus 12, 43 a 45, e eu finalizo com esses dois versos, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, isso é o processo de libertação, o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde eu saí, da pessoa que foi liberta, voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando lá na casa, isto é, a pessoa desocupada, varrida, em ordem, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos pior. Olha o que o texto está dizendo. O espírito sai de uma pessoa que passou por um processo de libertação, ele dá uma voltinha e ele fala: vou tentar voltar lá de novo. Quando ele vai voltar lá, se essa pessoa for uma casa limpa, varrida, vazia, diz que ele aproveita que a casa está limpa, varrida e vazia, sem nenhum conteúdo de ensino da palavra de Deus, ele aproveita e traz mais 7 demônios. Aí o texto termina dizendo: e o estado final desse homem torna-se pior do que o primeiro estado. Perceberam? Antes ele tinha um demônio, agora ele está com um demônio que trouxe 7. Então quando uma pessoa é liberta em um culto de libertação, mas essa pessoa não passa pelo ensinamento, está sendo dado hoje à noite aqui, o ensinamento da palavra de Deus, essa pessoa continua vulnerável. E um dia o Espírito volta e volta pior. Então, culto de libertação, quando não é acompanhado com o ensinamento poderoso da palavra de Deus, deixa as pessoas vazias. E ao deixá-las vazias, o demônio volta, e volta com mais 7. A coisa fica pior no final do que no começo. Então quando você for oferecer um culto de libertação para alguém, quem for assistir na internet, ensine a palavra de Deus também. E ensine poderosamente, e ensine biblicamente, e ensine completamente. Porque senão essas pessoas, pastores, que passam por chamadas libertações, nunca serão libertas,
Nunca! E serão pessoas piorando a cada dia na vida da igreja, como a gente conhece alguns, que só pioram, só pioram, só pioram, só pioram. E o último estado é pior do que o primeiro. Então, termino por aqui. O meu coração feliz, porque eu disse que o diabo não tem poder sobre nós, a menos que você for brincar lá no chiqueiro dele. Saio daqui feliz, porque o que eu creio é que o diabo não vai conseguir me atingir, porque está escrito, né? Você, com a palavra de Deus, com o estudo da fé, você vai conseguir apagar as setas inflamadas do diabo. Ele vai mandar cada flecha contra você, mas você está na palavra de Deus, espada do Espírito. Quando ele mandar as flechas, você só vai cortando. Glória a Deus. Agora, se não tiver a palavra de Deus, fica difícil. Sobre tua vida, ó meu irmão, como diz um louvor antigo, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. Lembra? É Isaías 54, verso 17, que diz: esta é a herança dos servos do Senhor. Para vocês verem que não tem mais nada aqui, ó, é o último versículo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. É Deus que está falando. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos de Deus. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Eu, Deus, faço a defesa deles. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Sobre sua vida, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. E a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma chama que arde de glória no seu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Não há encantamento, não há macumba, não há poder das trevas contra a tua vida. É só você entender que não pode brincar com o pecado. Deus te abençoe.